Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa primeira semana do tempo do Advento, celebrando hoje Senhor Santo André, apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós a vocação dos apóstolos de Jesus. Reparem vocês que Jesus os chama no dia a dia da vida deles, no cotidiano, no trabalho deles. Jesus vai até eles no local onde eles ganham a vida, no local onde eles estão trabalhando para o sustento de suas famílias, para o seu próprio sustento, enfim, fazendo aquilo que é próprio e esperado de todos os homens. Qual a lição que nós podemos tirar dessa liturgia de hoje para nós, celebrando o apóstolo Santo André? A lição é que Jesus nos chama no nosso dia a dia, na nossa vida, do nosso trabalho. Não adianta a gente pensar e dizer assim: nossa, eu estou tão ocupado, tão atarefado que eu não tenho tempo para as coisas. Você não tem tempo para as coisas de Deus, mas para as outras coisas você tem tempo. E isso é que é triste, isso que é doloroso, não para mim, mas para Deus. Deus, nosso Senhor, que, como Jesus disse em outro momento, em outra passagem dos textos sagrados, o Pai trabalha sempre e eu também trabalho. E nós trabalhamos e aí às vezes nós não temos tempo para Deus. Não temos tempo para rezar, não temos tempo para estar com a comunidade. Tem uma música que diz: quase ninguém tem tempo. Meus irmãos, minhas irmãs, é interessante pensar também que quando a pessoa tem tempo, ou seja, quando a pessoa não faz nada, ela usa a igreja como um passatempo. Ah, eu vou aposentar, aí sim é que eu vou trabalhar. Ou seja, aí sim a igreja vai se tornar para mim um passatempo. Ou então, às vezes, a gente ouve gente, aconselhando a outra, ou até às vezes a nós também, Vai procurar uma reunião, a Legião de Maria, um apostolado, um encontro de casais, uma coisa na igreja para você poder ocupar seu tempo. Igreja não é lugar de ocupar de gente desocupada. Igreja não é lugar de gente que não tem o que fazer e aí não sabe o que fazer para distrair e acaba indo para uma reunião, seja qual for a pastoral ou o movimento, e está lá no meio envolvida. Não. Igreja é exatamente para quem não tem tempo e que faz prioridade e que coloca Deus em primeiro plano. Não que o seu trabalho não é importante, não que a sua vida particular não é importante, mas você coloca num grau de importância as coisas de Deus. Você vai para uma reunião da Legião de Maria, para uma reunião do apostolado da oração, dos casais, dos vicentinos, dessa ou daquela pastoral, não porque você tem tempo sobrando, talvez você nem tenha, mas porque você faz prioridade na sua vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós também não podemos pensar usar uma coisa em detrimento da outra. Por isso, a pessoa tem que saber organizar o seu tempo. Quando alguém diz para mim
Eu não posso assumir essa pastoral ou aquele trabalho dentro da igreja porque eu não tenho tempo. Automaticamente, né, se a gente for olhar na figura de linguagem, na filosofia da linguagem, a gente aprendeu isso, né? Automaticamente ela está afirmando que quem está lá, quem está na igreja, é gente que não tem o que fazer. Quem atua nas pastorais, nos movimentos, é porque são pessoas que não têm o que fazer. Mas eu estou trabalhando e eu não tenho tempo para estar fazendo o que esse povo faz. Porque eu sou uma pessoa ocupada. Eles não, eles têm tempo porque são gente desocupada. Então, dizer que eu não tenho tempo para fazer um trabalho na pastoral, na igreja, é afirmar que os que estão fazendo são gente que não tem o que fazer em casa ou em outro tipo de ocupação. Do mesmo jeito que dizer que depois que eu aposentar é que eu vou trabalhar, como se a igreja fosse um lugar de passatempo, de gente que não tem literalmente o que fazer e aí usa as pastoral como uma forma de ocupar seu tempo, para não cair numa depressão, numa tristeza, num abatimento, ficar em casa sem saber o que fazer o dia todo. Aí acaba tendo que ir para uma reunião para poder se ocupar. Uma outra realidade também é quando a pessoa fala assim, eu vou para a igreja porque essa é minha distração. Igreja não é distração. Igreja é missão. Igreja é pastoral. Igreja é fazer aquilo que Deus não confiou para você. Não é a minha válvula de escape, minha vida de eu poder distrair quando eu estou lá. Nossa, é uma beleza. Não é para isso. Por isso que nós estamos com a pastoral totalmente defasada. Por isso que nós temos uma catequese, umas pastorais, os movimentos, tudo defasados. Porque as pessoas usam isso como distração, como passatempo e não como missão. Resultado, a gente oferece meia boca. A gente oferece um serviço desqualificado para aquele tipo de pastoral. Tanto é que quando aparece uma outra forma de trabalho, a pessoa larga a pastoral e vai. Ah, hoje eu não vou poder ir porque eu tenho que cuidar dos meus netos. Hoje eu não vou poder ir porque meu filho chegou tudo em casa. Hoje eu não vou poder ir porque eu estou com a viagem programada e não vou poder ir. Então, quando você coloca como prioridade, vocês viram que os apóstolos deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Mas eu vou dizer para vocês também que a igreja não pode ser também uma válvula de escape. Como, por exemplo, a pessoa é frustrada dentro de casa, aquela coisa toda, e fica o dia inteirinho na igreja. Assim também não pode. Né? A pessoa fica, nossa senhora, você não vai embora para sua casa não? Você não come, você não limpa, você não tem nada para fazer na sua casa? Meu Deus do céu, né? Então, às vezes a pessoa deixa de visitar sua mãe, seu pai, deixa de ir na casa dos seus filhos, deixa de ir na casa de um amigo para poder estar lá na igreja, toda hora tá lá. É uma reunião atrás da outra, uma reunião que não acaba mais. Quando termina uma reunião, já tem outra. Todo final de semana tem encontro, tem isso, tem aquilo. Ah, eu tô cozinhando pro encontro de não sei de quê. Ah, eu tô trabalhando nesse encontro. Ah, eu tenho que ir limpar lá por causa disso. Ah, eu tenho que ir palestrar. É tanta coisa que a pessoa não tem tempo. E aí a gente pensa assim, a não ser que a pessoa é remunerada para isso. Aí é outra coisa, o que na maioria dos casos não é, né? Na maioria dos casos não são remuneradas. Ninguém é remunerado, ou melhor, quase ninguém é remunerado dentro do trabalho da igreja. Mas exatamente por isso você tem que saber a dosagem certa. Por isso, eu vou dizer para vocês com muita caridade, meu povo aqui já sabe, eu detesto esse tanto de reunião, detesto reunião para preparar reunião, para poder fazer a reunião. Ai, tanta coisa, muita reunião, e nosso povo gosta. Esse tipo de coisa é como se as pessoas tivessem e gostassem de estar toda hora reunindo para fugir de casa, para não ter obrigação de estar. Ah, eu tenho que ir para se fazer de importante, eu tenho que ir numa reunião, eu tenho que ir num congresso, eu tenho que ir num encontro, eu tenho que ir não sei o quê. E toda hora saindo de casa e mal entendem elas que isso não é bom, isso não é legal. Igreja não é lugar de passatempo, não é lugar de gente desocupada, não é lugar de distração, não é válvula de escape. Igreja, por gentileza, coloquem isso na mente de vocês. Igreja pastoral é missão. É missão, é um compromisso que eu faço com Jesus e sua proposta. Repito, por isso que nós temos. E não adianta falar, precisa de formação. Para que formação?
Eles não estão interessados na formação como tal. Estão interessados no encontro, no momento, não na formação. Formação, se você quiser, você pode estudar na sua casa, você pode adquirir. Hoje tem tanto material bom, né? Livros, tanta coisa. Mas o povo não está interessado na formação. Eles estão interessados no encontro, de estar ali. Ah, foi tão bom e almoçamos lá e foi assim, assado. E depois do encontro você pergunta, você faz um momento de palestra, um momento de encontro com as pessoas, você olha assim, de 10 pessoas, você ganha uma medalha de ouro se você achar uma fazendo anotação. A maioria fica só olhando, como se a cabeça fosse capaz de gravar tudo o que está ouvindo ali. Claro, hoje em dia a gente tem celular, essas coisas que grava, né? Que grava muitas coisas, mas muita gente nem isso, nem grava, só fica ali escutando. E aí depois fica, nós precisamos ter formação. A igreja hoje vai morrer, vai acabar fazendo formação. Ou seja, a igreja nunca acaba, a igreja nunca morre. Então nós vamos ter toda a vida encontros de formação e nunca vamos ter gente qualificada. Nunca vamos ter gente formada para esse trabalho no segmento de Jesus. Enquanto nós não fizermos como os apóstolos, largarmos tudo para seguirmos Jesus, nós não vamos poder, nós não vamos ter condições de dar um serviço eloquente a Deus. Então, se você quer ser realmente um discípulo de Jesus, um discípulo que corresponda às expectativas do próprio Cristo, faça como os discípulos. Deixa tudo para segui-lo. Deixa tudo para estar com Ele. Jesus não quer que ninguém abandone casa, família, nada e vai para lá, não. Mas você vai perceber que à medida que você vai amadurecendo na sua fé, você vai alcançando a graça de compreender até mesmo a vida dos outros, a vida de quem está com você na caminhada. A partir do momento que você se torna uma pessoa madura na sua fé, você vai entender que cuidar dos outros, cuidar da parte espiritual dos outros, é muito mais sublime do que você simplesmente ir numa reunião de 1 ou 2 horas e depois voltar para casa vazio ou pior do que você estava nela. Igreja não é status. Igreja não é, repito, válvula de escape, não é distração, não é, para a pessoa que está em depressão ter um tipo de ocupação. Não. Igreja é missão. Igreja é um trabalho que somente os qualificados mesmos conseguem fazer. Repito, enquanto nós estivermos olhando para a igreja com esses olhos de válvula de escape, de, é, de ser distração, de ser um momento em que eu me sinto bem, melhor que a oportunidade que eu tenho de sair de casa, essa coisa toda, nós vamos ter um evangelho defasado no seu anúncio. Nós vamos ter uma turma de gente frustrada, de gente que não deixou tudo para seguir Jesus. E mais, nunca, jamais diga que você é uma pessoa ocupada, que você está trabalhando, que você não tem tempo para essas coisas agora. Porque você ofende os que estão lá. E depois, nunca diga para as pessoas que quando você tiver tempo, quando você aposentar, que você vai fazer isso, porque você pode estar, de certa forma, usando a igreja para fazer de ocupação para você. Agora sim, meu pai morreu, minha mãe também morreu, e eu não tenho mais ninguém para cuidar, então agora eu posso me dedicar mais à igreja. Você não pode dedicar à igreja, você está usando a igreja para poder ocupar uma lacuna que ficou na sua vida. Então é melhor você nem ir. Por quê? Porque você vai ser um missionário meia boca. Pode ser que a partir daí, quem sabe, você descubra o real sentido de ser um missionário, de ser alguém que de fato quer ser discípulo de Jesus. Pode ser, mas na maioria das vezes não é. Então, vamos fazer certo, vamos fazer direito. Se você quer ser mesmo missionário, se você quer ser mesmo alguém que ama e segue Jesus sendo seu discípulo, siga o exemplo dos discípulos de Jesus, dos apóstolos. Deixaram tudo e seguiram nosso Senhor. Deixaram tudo, deixaram preocupação, deixaram todos os outros tipos de coisas e deram a prioridade. Isso é ser discípulo de Jesus. Colocá-lo como prioridade na sua vida, sem querer abandonar suas responsabilidades, sem querer abandonar aquilo que é dever, que é obrigação sua, do cuidado com seu marido, com a sua senhora, com seus filhos, com seus pais, com seu trabalho assalariado, né? Enfim, você pode tudo
principalmente seguir Jesus, desde que da forma correta. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tenham todos um ótimo dia, fiquem com Deus, com Nossa Senhora, e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Salve Maria!